Gente, desculpa aí que eu tô meio perdido aqui, que eu tô meio desconcentrado. Peço desculpa a todos aí. A gente vai voltar agora ao nosso estudo da Imaculada Conceição. Peço perdão a todos vocês aí. Vocês... Boa noite, salve Maria. Nós vamos continuar dar continuidade ao nosso estudo aqui. Peço desculpa a todos vocês que fiquei meio desconcentrado aqui, sabe? Fiquei meio perdido aqui. Então vamos voltar ao nosso estudo aqui, tá bom? Nós estávamos falando sobre a palavra que é caritomene. A palavra também a palavra em seguida que o anjo disse a Nossa Senhora, ele diz, né? Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Ele também abrange uma verdade luminosa, que é o que Nosso Senhor está com Nossa Senhora antes da encarnação. Como que funciona isso? Quando o anjo disse a Nossa Senhora, o Senhor está convosco, né? Ave cheia de graça. O Senhor é convosco, é porque Deus já estava nela. Deixa eu dar uma explicação aqui. Quando nós, por exemplo, quando nós nos santificamos, Deus não está em plenitude em nós. Nós somos batizados e buscamos ali a santificação. E no decorrer da nossa vida, né, nós buscando a vida de santidade, nós vamos, se for assim, né, se for da vontade de Deus, nós alcançaremos a salvação e lá nós teremos a plenitude de toda a graça. Mas Nossa Senhora, quando o anjo diz, o Senhor é convosco, ele está confirmando que Deus já está com ela desde o início da sua concepção. Olha que coisa belíssima. Uma pequena palavra, né? Deus está convosco. Né? Significa que Nossa Senhora já carregava Deus dentro dela. Olha só, o anjo disse isso e Jesus ainda não tinha sido encarnado do seio dela. Ela ainda não tinha concebido Jesus. E o anjo mesmo assim disse isso a ela, representando que Nossa Senhora realmente, Deus já estava com toda a sua plenitude, toda a sua graça, a santificando e a tornando virgem e imaculada. Prossegue também o arcanjo na apresentação. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Aqui termina a revelação da Imaculada Conceição, para começar da maternidade divina. Então ali acaba, quando esse trecho que o anjo diz a ela isso. Peço perdão a todos vocês aí que estão chegando agora, né, pela aquela parte da live que eu acabei parando aqui, eu fiquei um pouco desconcentrado aqui. Agora a gente voltando ao nosso estudo, né, sobre a Imaculada Conceição, repetindo também só para aqueles que estão chegando agora, eu falei, nós estamos estudando sobre a apresentação do anjo a Nossa Senhora. A primeira parte, o Senhor é convosco, que a gente reza na oração da Ave Maria, significa que mesmo Nossa Senhora ainda não estando, não tinha sido ainda encarnado no seu seio, Jesus Cristo, o anjo já mostrou para ela e mostrou para nós que Maria já carregava o próprio Deus nela. Que desde a sua concepção, Maria já estava totalmente com Deus. E a palavra cheia de graça também ilustra essa questão que Nossa Senhora não tinha que ganhar mais graças. Ela já estava na sua plenitude perfeita da graça. Então prossegue. Então o arcanjo fala, né, o Senhor é convosco. Sendo as palavras anteriores a encarnação no seio da Virgem Maria. Ou seja, Nossa Senhora não tinha o pecado original. Nossa Senhora não carregava o pecado original que nós todos carregamos. Ela foi privada do pecado original. Prossegue o arcanjo. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Aqui termina a revelação da Imaculada Conceição para começar a da maternidade divina. Maria aqui, se encerra aqui
o ensinamento da Imaculada Conceição, e aqui também nós vamos falar da parte da maternidade de Nossa Senhora. E aí fala em Lucas 1, 28. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Pela simples leitura percebe-se a conexão estreita entre duas verdades. Maria será mãe de Jesus porque achou graça diante de Deus. Mas que graça Nossa Senhora achou diante de Deus para poder ser escolhida como a mãe dele? Que graça foi essa? Sabe que graça que ela encontrou diante de Deus para que ela fosse a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo? Ora, a única graça que não existia, ou que estava perdida, era a graça original. Falar, pois, que Maria achou graça, é dizer que achou a graça original. Então a graça que Maria tinha é a graça que foi perdida com o pecado original. Então ela foi a única que encontrou graça diante de Deus para poder conceber o seu filho. Maria, para provar mais uma vez que Maria foi retirada totalmente a origem do pecado original. Os evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos, a palavra sinótico significa semelhantes. Quais são os evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos são Mateus, Lucas e Marcos. Por que são chamados assim de evangelhos sinóticos? Porque vários deles têm as mesmas histórias, contadas às vezes de forma diferente. Então são evangelhos semelhantes. Muda-se quem são os destinatários do evangelho. Por exemplo, o evangelho de Mateus, por que ele é o primeiro evangelho nas Sagradas Escrituras? Nas Sagradas Escrituras, por que ele é listado na frente? Porque o que Jesus disse? Jesus disse primeiramente para os apóstolos pregarem o evangelho aos judeus, a Jerusalém. Depois a Samaria e a todos os confins da terra. Então o evangelho de Mateus ele foi destinado ao povo judeu. O evangelho de Mateus nós vamos ver que o evangelho de Mateus é o que mais fala sobre tributos, ele fala de alguns costumes judaicos, ele fala muito de dízimo. O evangelho de Mateus ele foca muito nessa parte. Por quê? Porque os judeus tinham esse hábito. E outra coisa, Mateus ele apresenta Jesus como o novo Moisés. Jesus é sempre apresentado como o novo Moisés, aquele que veio para trazer a nova lei, para interpretar a lei. Eu acho que, se não me engano, é Mateus 5, onde ele vai colocando todos os mandamentos ali, alguns mandamentos da lei de Deus, e Jesus vai interpretando aqueles mandamentos. O que Mateus está passando aquela mensagem? Mateus está passando aquela mensagem que Jesus é o novo Moisés. Ele quis passar essa mensagem para o povo judeu. Já o evangelho de Lucas e de Marcos já foi designado ao povo pagão. Então eles, quando tinham algum hábito, algum costume judeu, eles explicavam aquele costume. Porque os pagãos não entendiam certas coisas. Então, para os pagãos, os evangelhos foram escritos de forma diferente. Se nós lermos em algumas partes e prestarmos atenção no evangelho de Lucas, principalmente, nós vemos que ele coloca muitas coisas dos pagãos. O pagão é o soldado romano que teve o arrependimento, que reconheceu que a gente reza aquela oração na missa. Eu esqueci qual é a parte do centurião. Não sou digno que entreis em minha casa, aquela oração que nós fazemos. Então o Lucas coloca a oração do pagão, a oração de coração. E os outros também, eles falam muito também da hipocrisia, muitas vezes dos judeus também. Eles têm essa missão de colocar na igreja que não só os judeus serão salvos, mas todos aqueles que forem batizados e viverem a fé que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. E estarem de acordo com aquilo que Jesus ensinou e aquilo que a igreja que ele deixou para nós buscarmos o céu. E o evangelho de Marcos também, ele é designado também aos pagãos.
Os evangelhos sinóticos deixam claro que a palavra cheia de graça em grego, que é karitomene, participio passado charitu, de charis, é o que eu estava explicando mais cedo, é empregado na Sagrada Escritura para designar a graça em seu sentido pleno, e não no sentido corrente. A tradução literal seria omnimo plena calest gratia, ou omnimo gratiosa redita, cheia de graça. Algumas traduções de algumas Bíblias, até Bíblias católicas, diz que Maria é agraciada, ou favorecida. Então isso aí não é assim, um termo mais ideal de ser usado. A língua portuguesa seria mesmo cheia de graça, mas não é só cheia no quesito, assim, é um cheio pleno, é plena de graça. Seria por isso que São Jerônimo, quando traduziu para o latim, colocou a gratia plena, que nós rezamos na oração da Ave Maria. Então a palavra gratia plena é mais perfeita do que cheia de graça. Nossa Senhora não apenas encontrou graça, mas estava plena de graça, corroborando o que disse o arcanjo logo em seguida: o Senhor é contigo. Falando a Santíssima Virgem que ela achara graça, o arcanjo diz: Maria, sois imaculada, e por isto sereis a mãe de Jesus Cristo. O que o anjo quis dizer com isso? Ele confirmou com ela que ela era imaculada e disse que ela era a única que poderia ser a mãe de Nosso Senhor. Também é pela própria razão que se pode concluir a Imaculada Conceição. É claro que o argumento racional não é definitivo, mas corroborou com muita conivência e completa harmonia para com ele. Se Maria fosse manchada do pecado original, essa mancha redundaria em menor glória para seu filho, que ficou 9 meses no ventre de uma mulher que teria sido concebida na vergonha daquele pecado. Se qualquer mácula houvesse na formação de Maria Santíssima, teria havido igualmente na formação de Jesus, pois o filho é formado do sangue materno. Vamos fazer uma outra análise aqui um pouco mais racional. Nós sabemos que quando existe a gestação, o sangue de Maria e o sangue de Jesus, do filho e da mãe, eles há uma troca ali de sangue para a sobrevivência da criança. Então tem que haver isso. Então o sangue de Maria ele se misturou com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então para um sangue cheio de pecado, um sangue que tinha ali o pecado original, não poderia se misturar com a luz. As trevas não se misturam com a luz. Diz isso nas Sagradas Escrituras. Deus não é trevas, nele não há trevas, somente luz. Deus só há bondade infinita, Deus só há bondade, em Deus não há maldade. Colocando aqui também o ensinamento de Santo Agostinho, que diz e ensina que não existe o mal pleno. Existe a ausência de Deus. A ausência do que é bom é o mal. Não existe o mal. O mal, nesse sentido de a força maligna. A força maligna é a ausência de Deus. Uma vez um bispo, muito sábio, se eu não me engano é dos Estados Unidos, quando estava acontecendo aquele ocorrido das Torres Gêmeas, quando começou a acontecer aquela tragédia toda, né, as pessoas morrendo, pulando do prédio, aviões, né, batendo nos prédios, e as pessoas começaram a falar: onde está Deus agora? Onde está o Deus que as pessoas falam? Aí esse bispo, ou esse sacerdote, que eu não me lembro o certo, disse: Deus se afastou por causa dos nossos pecados. Então, muitos pecados que nós sofremos, muitas coisas que acontecem em nossas vidas, não é porque é a ausência de Deus, é culpa nossa mesmo. Continuando o nosso estudo, São Paulo assim se expressa sobre o ventre de onde nasceu o menino Deus. Olha o que diz São Paulo. São Paulo não. Sabemos também que o livro de Hebreus, não temos certeza se foi Paulo que escreveu. Tem muitos estudos em cima disso. Cristo, porém, apareceu como um pontífice nos bens futuros,
entrou no tabernáculo mais excelente e perfeito, não construído por mãos humanas, nem mesmo deste mundo. Nós católicos temos que guardar essa passagem de cabeça. Está em Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Eu vou até repetir, para mostrar que esse tabernáculo... Quem é esse tabernáculo? Vamos lá. Se alguém quiser responder aí nos comentários. Que tabernáculo que é esse? É difícil, né? Cristo, porém, apareceu como um pontífice dos bens futuros. Entrou no tabernáculo mais excelente e perfeito, não construído por mãos humanas, nem mesmo deste mundo. Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Que tabernáculo é esse, não construído por mãos humanas? Fica claro o milagre operado em Nossa Senhora na previsão dos méritos de seu divino Filho. Então, a presença de Maria, né, na salvação, ela também, Maria, ela é corredentora da salvação, mesmo que isso aí não seja dogma ainda, né? Ela é corredentora da salvação. Sem Nossa Senhora não haveria a salvação. Vários santos atestam esses ensinamentos, esse tipo de ensinamento da igreja. Tem mais um. Agora eu vou aproveitar também, né, que é o mês de Nossa Senhora, e eu vou falar também sobre a consagração. Vou pegar um livro aqui também de Santo Afonso Maria de Ligório, que talvez seja um dos livros mais completos, juntamente também com o tratado que fala de Nossa Senhora, da importância que nós temos que ter, da devoção que nós temos que ter para com a Virgem Maria. Vou pegar uns trechos do livro. Tá. Eu vou falar aqui o que os santos, né? Santo Afonso Maria de Ligório, esse livro aqui. Ele foi um grande santo doutor da igreja, né? Santo Afonso Maria de Ligório. Não sei se todos têm o conhecimento. Teve um amigo nosso, Miguel, que falou, né? As glórias de Maria, isso mesmo. As glórias de Maria. E eu vou estar lendo aqui sobre o que os santos diziam, né? O unânime testemunho dos santos padres quanto a esse privilégio de Maria. Olha o que diz Santo Ambrósio, né? Olha só, faz a natureza humana dizer ao Verbo eterno, no momento de sua encarnação: toma-me, ó Filho de Deus, não de uma Sara, mas de Maria, que é uma virgem intacta, virgem isenta pela graça de toda a mancha do pecado. Orígenes diz assim: assim fala sobre Maria, não está contaminada pelo envenenado hálito da serpente, de imaculada, de livre de todo e mínimo label. Santo Efrem diz também, sobre o texto da saudação angélica e o pseudo, Maria estava, e note-se, completamente livre da cólera da primeira sentença e possuía a graça toda da bênção. São Cipriano, também chamado aqui no livro de Santo Afonso, chamado de Arnoldo de Chartres. A justiça não admitia que aquele vaso de eleição fosse atingido pela mácula comum. Ao contrário de todos os homens, com eles compartilhou da mesma natureza, mas não da mesma culpa. Eis as palavras de São Anfilóquio. Aquele que formou a primeira virgem sem defeito, formou também a segunda sem mancha e sem culpa. É outra história também, que Eva era também imaculada e perfeita. Só que ela, por causa da tentação da serpente, ela caiu. O padre Paulo Ricardo gosta muito de fazer essa comparação. O que era uma mulher virgem prometida a um homem e que foi visitada por um anjo. E esse anjo, aí todo mundo fala que é Eva, né, que é Maria, e Eva também foi visitada pelo anjo, que é Satanás. Vou pegar alguma outra parte aqui de algum santo. São Bruno de Segni anuncia:
É Maria, terra abençoada por Deus e por isso isenta de todo contágio de pecado. É incrível que o Filho de Deus haja querido nascer de uma virgem, se ela de algum modo houvesse sido maculada pela culpa original. Diz também São Bernardino de Sena: Deus abençoou a Maria desde o momento de sua conceição. Vários santos atestaram, né, a Imaculada Conceição. Está aqui. Tá. Vou contar também aqui 2 histórias da Imaculada Conceição que estão no livro Glória de Maria. No final dessa live eu vou indicar aqui alguns livros para leitura. Nós vamos fazer também mais uma surpresa aqui. Nós vamos contar alguma história. Nós vamos ler o Catecismo de São Pio X também. Vamos continuar com a nossa live. Boa noite a todos que estão chegando agora. Salve Maria. Tudo bem aí? Boa noite, Liliane, o Jonathan, Miguel, o Rodrigo, a Mariana. Sejam bem-vindos. Salve Maria. Nosso estudo aqui. Esse aqui, não é? Dá um alô pro povo aqui. Obrigado. Vai dar um alô pro povo aí. Ela e o Bernardo. Olha lá. Olá! Olá, Nenê! Oi, gente! Tudo bem? Manda um beijo pro povo. Numa das casas da nossa congregação, no reino de Nápoles, aconteceu uma vez certa mulher dizer a um dos nossos padres que seu marido não se confessava havia muitos anos. A pobre não sabia mais que meios empregar para levá-lo ao cumprimento de seus deveres religiosos, pois que a maltratava quando lhe falava em confissão. Quantas pessoas hoje desprezam totalmente a confissão? Esse testemunho aqui relata muitos tempos de hoje, onde os católicos, infelizmente, por falta de catequese básica, são como... Como é que é o nome que os católicos de hoje são, né? Tem aquele negócio lá. Esqueci. Primeiramente os católicos, Jujuba, né? Outra coisa também, eu esqueci do termo. Eu tenho uma história de um bispo também, eu gosto muito de contar essa história. Se eu não me engano, foi o Dom Henrique Soares. Disse uma vez que tinha um local lá, uma igreja, que os pombos não saíam da igreja. O padre... Aí eu acho que o sacristão, as pessoas tentaram tocar as pombinhas e elas não saíam da igreja. Aí um bispo falou: basta você batizá-los, você crismá-los, que todas elas vão sumir. Então é isso que acontece com grande parte dos católicos de hoje. Nós somos batizados, aí fazemos a primeira comunhão, depois da crisma, acabou. Muitos católicos voltam no seu próprio casamento, alguns voltam somente no seu... na encomendação do seu corpo, não voltam mais à igreja. E também tem os católicos também que vão à igreja e vivem como pagão, são pagãos batizados, não tem noção alguma. Por isso que nós temos que conhecer a nossa fé, temos que estudar a doutrina da igreja, temos que conhecer as Sagradas Escrituras, estudar a vida dos santos, ler o Catecismo da Igreja Católica, conhecer também o Código de Direito Canônico, né? Isso aí são deveres que todos os fiéis, todos nós deveríamos fazer. O Papa Bento XVI nos alerta a todos os católicos que nós deveríamos conhecer a fé católica como um mecânico conhece o motor de um automóvel e como um médico conhece o corpo humano. Nós temos que conhecer a doutrina da Igreja Católica. E a doutrina da Igreja Católica não começou ontem, não começou mês passado, não começou há 40 anos atrás, não começou há 100 anos atrás, ela começou com Jesus Cristo instituindo a sua igreja, há 2000 anos atrás. Continuando a história aqui, né, que eu me perdi um pouco aqui, aconteceu, né, que a mulher foi procurar essa congregação e aconselhou o padre que desse ao marido uma estampa de Maria Imaculada. Então a mulher falou com o padre, né, que tinha muitos anos que o marido não se confessava, e o padre aconselhou a mulher a dar o presente de uma estampa de Maria Imaculada. À noite ela pediu de novo ao rebelde que se confessasse. Foi em vão. Como de costume, ele fez de surdo. Deu-lhe então a esposa a referida estampa.
E eis que apenas a recebeu, o marido disse logo: então, quando queres que me confesse? Estou pronto. A mulher pôs-se a chorar de alegria, vendo aquela mudança tão súbita. Na manhã seguinte, foi com efeito à nossa igreja. O padre perguntou-lhe: há quanto tempo não se confessava? Há 28 anos, respondeu ele. E como tornou o padre se resolveu a vir hoje? Meu pai tornou ele, eu estava obstinado. Mas ontem à noite, minha mulher deu-me uma imagem de Nossa Senhora, e logo senti mudar-se o meu coração. Isso de tal sorte, que esta noite os momentos que me pareciam 1000 anos, tanto desejava que amanhecesse para vir confessar-me. Confessou-se efetivamente com muita compulsão. Mudou de vida e continuou por muitos anos a confessar-se a miúdo com o mesmo padre. Outro testemunho. No lugar da diocese de Salermo, durante uma missão que aí demos, havia certo homem que nutria grande inimizade contra o outro, o que o tinha ofendido. Um padre exortou-o ao perdão, porém ele respondeu: meu padre, já que me viste assistir às prédicas, já me vistes assistir às prédicas? Não. E sabeis por quê? É que já me venho condenado, mas não me importa. Quero vingar-me. O padre empregou todos os meios para dissuadi-lo. Porém, vendo que eram baldadas suas palavras, tomai, disse-lhe esta estampa da Senhora da Conceição. A princípio, o homem respondeu: e para que serve ela? Mas assim que a tomou, como se nunca se tivesse negado a perdoar, disse ao missionário: padre, não quereis mais alguma coisa além do perdão? Estou pronto a concedê-lo. Com efeito, marcaram a reconciliação para a manhã seguinte. No outro dia, entretanto, o homem mudou de opinião e já nada mais queria fazer. Ofereceu-lhe o padre outra imagem, que ele recusou no começo, mas, afinal, à força de instâncias, recebeu. E, ó maravilha, apenas segurou-se a segunda imagem, disse imediatamente: ora, vamos, acabemos logo com esta briga. Onde está o meu inimigo? Perdoou logo com efeito, confessando-se em seguida. Temos aqui o testemunho desse título da Imaculada Conceição. Também temos o testemunho que nós estamos no Instagram, nessa live do Instagram, nós temos o testemunho de um professor de Harvard. Um testemunho belíssimo. Quem quiser ver, basta ir lá no nosso canal no YouTube. É só colocar lá Associação Eclésia Fides no YouTube. Se você quiser lá se inscrever no nosso canal, curtir lá. Tem o testemunho do professor de Harvard que Nossa Senhora apareceu para ele. Era ateu. Primeiramente ele era judeu, né? Depois ele se converteu. Depois ele era judeu, depois ele se tornou ateu. E Nossa Senhora aparece para ele. E ele pergunta, numa conversa que ele teve com Nossa Senhora, ele chega a perguntar qual que é a oração que ela mais gostava que fizesse. Qual que é a oração? Ó Maria concebida sem pecado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então nós temos que ter mais devoção à Imaculada. Divulgarmos mais esse título de Nossa Senhora. Aí perguntado também qual era o título que ela mais gostava. Imaculada. Mãe, você não lembra não? Ele fala uma parte da Imaculada. Tem mais alguma? Não, né? Testemunhos são só esses mesmo, né? Quantas horas? Quantas horas aí? Deixa eu ver aqui. 8h15. Vamos fazer mais algum. Vou pegar aqui. Nossa Senhora falando de São Domingos. Tem também, o Miguel até lembrou aí, Nossa Senhora falando também de São Domingos de Gusmão. Vou contar essa história também, talvez alguém não conheça. São Domingos de Gusmão foi um grande propagador do Rosário. Nossa Senhora apareceu para ele. E São Domingos de Gusmão, um certo livro, acho que é de São Luís, mas acho que é num tratado que fala sobre isso, que ele foi o santo mais odiado do inferno. Por quê?
Uma vez uma pessoa estava possuída por um demônio e cai ao lado de São Domingos de Gusmão. Então ele começa a exorcizar aquela pessoa e o demônio começa a falar com ele. Domingos, você é o homem mais odiado do inferno. Aí ele pergunta por quê? Porque você fica divulgando essa devoção a Nossa Senhora, esse terço, essas coisas aí, essas devoções, o terço de Nossa Senhora, o nome dela. E basta um suspiro dela, e ela tem mais autoridade do que todos os santos no céu. Então, a importância de Maria, o amor que nós temos que ter para com a Virgem Maria. E hoje nós vemos também o ódio que as pessoas empregam contra a Virgem Maria. Uma outra devoção muito bonita também da igreja é a devoção dos 5 sábados, ensinado por Nossa Senhora de Fátima. Se você não conhece a devoção, pesquise. Nós também podemos falar sobre essa devoção também, que consiste, né? São 5 sábados seguidos de cada mês. Esses primeiros sábados a gente vai fazer, são coisas para escolher, né? Você pode rezar o Santo Terço, meditado. Você pode também fazer a meditação separado, pegar a Bíblia ali, os mistérios do terço. Você vai fazer a meditação do Santo Terço nas Sagradas Escrituras também. Se eu não me engano, a meditação... Isso. E você vai, nesses sábados, você vai confessar-se, você vai se confessar e vai comungar também em reparação às ofensas que sofre o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. E dentro dessas ofensas estão o ódio que é impresso no coração das crianças que já desde o seu nascimento, né, os pais já ensinam a odiar a Nossa Senhora, as blasfêmias contra Nossa Senhora, o Imaculado Coração, contra a sua virgindade, contra a sua Imaculada Conceição, então contra os ensinamentos da igreja, os dogmas. Então nós fazemos essa devoção em reparação a isso, que Nossa Senhora pediu para nós rezarmos e fazermos penitência. Se você é católico também, hoje é sexta-feira, é um ensinamento da igreja que todas as sextas-feiras do ano, tirando os dias de solenidade, nós não comemos carne nas sextas-feiras. Se quiser, nós podemos pegar aqui o Código de Direito Canônico. Onde é que está o Código de Direito Canônico? Onde é que está? Vou ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Código de Direito Canônico, esse livrinho marrom, né? É um livrinho também que vocês puderem ter na sua casa também. É um livro que fala das leis da igreja, né? Vamos lá no Código de Direito Canônico. Ver se eu acho a parte da carne aqui. Ver se eu acho. Outra coisa também, nesse tempo de pandemia, né? Estamos passando. Você tem buscado o sacerdote para se confessar, né? Mesmo que eu sei que é difícil, né? A situação que estamos vivendo, mas se você está precisando, procure o sacerdote, se confesse, né? Vamos lá. Obra posta. Penitência. Número 900 e... Dia de penitência, 1387. Deixa eu ver se é isso. Só um minuto, gente, que eu estou procurando aqui. Peço desculpa aí a demora. Código de Direito Canônico. Pode aparecer aqui, ó. Quando eu procuro aqui, aparece com o Bernardo. O que é isso? Segura o povo aí. Ó, gente, vamos embora não, hein?
1249. Chorando. Vamos lá no Código de Direito Canônico, número 1249. O que diz o Código de Direito Canônico sobre essa questão de comer carne? Olha só o que diz. No cano 1250 diz assim: os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. Olha só. Os dias de penitência da igreja são todas as sextas-feiras do ano e o tempo da quaresma. No cano 1251 diz assim: observe-se a abstinência de carne ou de outro alimento segundo as prescrições da Conferência dos Bispos, em todas as sextas-feiras do ano, a não ser que coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Observe-se a abstinência e o jejum, esse aí, né, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja ensina que todas as sextas-feiras do ano nós temos que fazer abstinência de carne. Ensinamento que está no Código de Direito Canônico, não é uma invenção minha, é uma coisa que eu criei da minha cabeça, está aqui no Código de Direito Canônico, então vamos... E quem não sabia disso, né, agora você sabe, se você começar a comer carne nas sextas-feiras, você incorre em pecado mortal, porque agora você sabe que nós católicos... Esse costume era um costume muito... Esse era um costume antigo. Se a gente pegar os nossos bisavós, pessoas que eram da igreja, eles já tinham esse hábito de fazer esse tipo de coisa, de fazer a penitência todas as sextas-feiras, tirando os dias de solenidade. Só que esse costume, nos dias de hoje, está se perdendo. Hoje em dia, penitência quase não se fala mais. Penitência, oração, cruz, então aí nem se fala. Hoje é só glórias, bênçãos e hosana nas alturas, só isso. Hoje em dia é só bênçãos. As pessoas vão na igreja procurando milagres, curas, aí alcançam isso, né, que Deus, na sua infinita bondade, proporciona isso às pessoas para que elas busquem a Ele, e as pessoas acabam abandonando a Deus e não conhecem nada da Igreja Católica. Agora eu vou apresentar para vocês também o Catecismo de São Pio X. Já falei que na última live que a gente fez, né? Olha lá, ó, tudo pela Imaculada, nada sem ela. São Maximiliano Maria Kolbe. Ó Maria concebida sem pecado, que rogai por nós que recorremos a vós. É isso aí. Peguei o Catecismo de São Pio X, que é um catecismo que eu indico. Tem o Catecismo amarelo, né? Esse da folha amarela aqui. Eu falei dele. Eu gosto de apresentar, sempre eu falo dos dois catecismos. Esse catecismo aqui é o Catecismo da Igreja Católica, é o catecismo, vamos dizer assim, é o catecismo atual da Igreja. É um catecismo, ele é bem mais grosso, né? O seu livro. Então, e o Catecismo de São Pio X é um catecismo mais resumido da doutrina da Igreja Católica. Eles não são um contra o outro, é a Igreja. O Catecismo de São Pio X ele é resumido. Ele é de uma forma mais breve. Ele é de perguntas e respostas. E hoje nós vamos estudar sobre os mandamentos, que são coisas básicas da fé católica. Todos nós temos que conhecer os mandamentos da igreja. Vamos lá. Então, isso é como um compêndio. Isso, sim. O Catecismo de São Pio X, ele é de perguntas e respostas. Eu vou só mostrar aqui, ver se dá para vocês verem. Olha só. No número 200 porque fica invertido, né? Porque o celular fica live. Número 245, vou só dar um exemplo. Que nos ensina o último artigo do credo, na vida eterna. Olha só o que o São Pio X ensina. O último artigo do credo ensina-nos que depois da vida presente há outra, ou eternamente feliz, para os eleitos no paraíso, ou eternamente desgraçada para os condenados no inferno. O Catecismo de São Pio X é um catecismo bem resumido. Então é um catecismo ideal para crianças e pessoas que
não tem tanto conhecimento assim da fé católica. E hoje também, se tem algum catequista nos assistindo aqui, né, nessa live, alguém que quer ensinar as crianças, comece ensinando o catecismo, que é uma coisa básica. Hoje em dia não se ensina mais catecismo para as crianças. Ensina tanta besteira para a criança, coloca o celular para a criança mexer e não ensina o básico da fé. As crianças hoje, eles ensinam a desenhar peixinho, a fazer brincadeira, umas coisas que não evangeliza, não muda em nada, né? A espiritualidade das crianças. As crianças hoje não sabem nem fazer o sinal da cruz, não sabem rezar nem o Vinde Espírito Santo, sabe lá, Salve Rainha, não tem noção nenhuma. Então nós comecemos, infelizmente, muitas pessoas que já estão mais velhas, essas pessoas, muitas delas, temos que rezar por todos, mas muitas delas não escutam mesmo. Então comecemos a evangelizar as crianças. Vamos investir também nessa parte do ensinamento às crianças. Dentro da nossa casa já temos essa consciência de ensinarmos a fé desde o nascimento da criança, né? Você pega aqui a parte dos mandamentos. Vou pegar, olha só, os mandamentos. Então, quais são os 10 mandamentos da lei de Deus? Vamos lá, gente. Quais são? Se alguém quiser responder nos comentários aí. Quais são? Quais são os 10 mandamentos? O primeiro mandamento, vamos lá. Catequese, hein? Amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos ver o que o catecismo aqui diz, né? Então... Qual que é o segundo? O segundo mandamento é não tomar seu santo nome em vão. Né? Depois. Guardar domingo. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Nós tínhamos que saber isso aí de cor. Né? Quinto, não pecar. Não pecar. Não matar. Não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sim. Sétimo, não furtar. Não furtar. Sétimo. Oitavo, não levantar falso testemunho. Uhum. Então, a pergunta, todos nós católicos, né, o que o Papa Bento XVI disse sobre conhecer a fé católica como o mecânico conhece o motor de um carro, o motor de um avião, nós conhecemos a fé católica dessa forma, nós sabemos realmente os 10 mandamentos, os mandamentos da igreja, nós sabemos quais são os mandamentos da igreja. Se uma pessoa, se tem uma pessoa que está com dúvida da fé católica, uma pessoa que está começando na igreja agora, e começar a te perguntar as coisas da igreja, você vai saber responder? Você vai ter ali, o que diz Pedro, né? Estáis preparados para todo tipo de perguntas, nós estaremos preparados para isso? Todos vocês aí que estão nos acompanhando, vocês conhecem de cor, né? Porque os santos da igreja, os santos, São João Bosco, quando ele lia um livro, ele lia somente uma vez. Uma página do livro ele já... Não estou dizendo para nós sermos assim, porque é um dom, é uma graça que ele tinha, que Deus dava a ele. Alguns santos também, Santo Tomás de Aquino também tinha esse dom também, de ler somente uma vez, ele já guardava aquilo. Mas nós temos que buscar, temos que estudar a doutrina da igreja. Nós não sabemos coisas básicas da doutrina. Coisas simplórias mesmo, coisas da Bíblia mesmo, que nós não conhecemos. Vou pegar aqui também, eu também gosto de falar sobre isso também. Eu tenho aqui na minha mão uma Bíblia protestante. O Papa, se eu não me engano, o Papa Pio X, São Pio X mandou a gente colocar fogo se a gente ganhar uma Bíblia protestante em nossa casa. Só que eu tenho essa Bíblia para o meu próprio estudo, que eu fico às vezes fazendo
comparações das traduções, é bom a gente ter algumas traduções. E nós católicos, na próxima aula, se Deus quiser, na próxima live, nós vamos falar sobre a questão das imagens, que é uma coisa que toda vez os protestantes falam com nós católicos, a questão das imagens. Então nós vamos estudar sobre as imagens, nunca mais nós vamos deixar de responder, né? É claro, não é necessário ficar brigando, né, mas nós temos que conhecer quais são os fundamentos bíblicos. Nós não precisamos de Bíblia. É a fé católica em Jesus. O áudio está ruim? Deixa eu... Melhorou? Eu acho que o microfone está... Tá dando para ouvir? O áudio tá ruim. Deixa eu ver se eu mexo aqui. Magali, deixa eu dar uma olhada se o áudio tá muito ruim aí. Tá ruim, todo mundo fala que o áudio tá ruim. Engraçado, né? Só um minutinho que eu vou mexer aqui, viu, gente? Vou tirar o fone. Veja se deu uma melhorada. Ih, tá travado? Tenta colocar aqui assim. Vou tentar pôr. Aí. Oi. Ixi. Melhorou? O microfone tá funcionando não? Aí. Oi. O microfone tá funcionando não? Melhorou? Melhorou agora? Tá dando pra ouvir? Melhorou? Então a semana que vem, estou te ouvindo bem agora, beleza. Vocês me informam aí, por favor. É que eu não tenho muita noção com essas coisas não, viu, gente? Me desculpe aí, viu? Semana que vem nós vamos estudar sobre a questão das imagens, que os protestantes, todas as vezes eles falam de imagem, vocês adoram Nossa Senhora, todas as vezes nós estudamos sobre isso. Então na semana que vem, nós vamos fazer um estudo detalhado sobre imagens, mas para frente também nós vamos estudar sobre a procissão, de onde que a igreja tirou essa questão das procissões. Nós vamos estudar também, isso aqui é até uma coisa interessante, que é uma divulgação também que eu queria fazer, é sobre as relíquias. Só um minuto. Nós temos aqui a relíquia de alguns santos da igreja. Segura aqui. Temos aqui as relíquias. Não sei se vai dar para ver todas, né? Então as relíquias são pedaços da roupa. Algumas delas são pedaços do corpo do santo, né? Um pedaço do osso. Esses aqui são relíquias de segundo grau, de primeiro grau e de segundo grau. Então são pedaços de tecidos que eles usam, roupas, e alguns pedaços do corpo. E existem também as relíquias de terceiro grau, que são aquilo que os santos tocaram. Então temos aqui a do Santo Arcângelo Tadini, do Beato agora, né? Beato Carlo Acutis, não sei se vocês conhecem. Temos aqui um pedaço aqui da roupa dele. Temos o servo de Deus também que tem processo aqui no Brasil, que é o padre Donizete Tavares. Temos a Madre Teresa de Calcutá. Temos o... Cadê o Padre Pio? Pega o Padre Pio lá. Temos meu outro aqui. Tem esse aqui também que é o Vantuan, o cardeal Vantuan, que está em processo de beatificação. Ele estava sendo aberto o processo dele. Infelizmente, por causa do país dele, eles não estão liberando todas as coisas assim para iniciar o processo. Tem aqui o Frei Galvão. Eu vou estar,
Se puder também, eu posso estar disponibilizando até no nosso Instagram como que a gente consegue essas relíquias. Essas relíquias a gente tem que rezar com elas. Aqui está o São Pio de Pietrelcina, que é o Padre Pio, né? A gente tem que rezar, e a gente vai também, vou dar aqui a origem, vou começar só para dar só para a gente começar o estudo da semana que vem, vou só dar a base bíblica das relíquias, de onde que a igreja tirou essa questão das relíquias. Vamos lá. Segura aí. Eu vou deixar para semana que vem, hein? Quantas horas? Eu acho que vou deixar para semana que vem, vou deixar todo mundo curioso para semana que vem. Aí vocês convidem os amigos aí, acompanhem nosso Instagram aí. Aí semana que vem a gente começa com esse estudo aí das relíquias, a gente vai estudar sobre as imagens dos santos. Se der tempo a gente vai estudar também das procissões, né? A gente vai fazer um estudo aprofundado, nós vamos estudar sobre essa questão da apologética, esses questionamentos que todos nós católicos somos toda hora afrontados, né? Todas as vezes vem alguém para questionar a nossa fé, então nós temos que estar preparados. Vamos... Mais alguma coisa? Vai falar do escapulário de novo? Não? Fez com o escapulário. Semana que vem. Então, semana que vem, começa hoje. Semana que vem a gente começa. Porque já está no tempo também da live, também encerra. A gente vai procurar fazer uma live, pelo menos de 1 hora, para ficar... Eu procurei resumir também. Eu peço desculpa a vocês aquela hora que eu acabei desligando aqui, que o meu filho estava fazendo uns barulhos aqui, eu acabei desligando, que eu fiquei muito perdido. Eu peço desculpa a vocês. Então semana que vem, se Deus quiser, a gente começa o estudo. Vamos rezar então para a gente encerrar esse estudo da Imaculada Conceição. Tem mais alguma história de santo que a gente pode contar aí? Sobre a senhora? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa aqui? A Margarida tá doida para falar. Nossa, vocês nem imaginam. Boa noite, gente. Salve Maria. Tá doidinho para falar. Nossa, fala demais. A Margarida tá falando demais aqui. Vamos rezar para a gente terminar então? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, Rogai por nós. Santo Tomás de Aquino. Rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agradeço a presença de todos vocês. Fiquem com Deus, rezem por nós, né? Esse mês também de maio, vamos todos rezar. Isso. E tem um filme também que até o Miguel comentou aí, o filme do Duns Scoto. Assistam o filme, que ele é um teólogo da igreja, se eu não me engano, acho que ele é beato, se eu não me engano. Ele tem um filme dele belíssimo que defende a Imaculada Conceição. Ele prova a Imaculada Conceição, e vocês vão ver esse filme lá no YouTube. Quem não tiver assim, vai no YouTube lá, coloca Duns Scoto, tem um filme dele lá. Acho que se não me engano, está dublado mesmo no YouTube. Podem ir lá e assistam o filme. Um abraço para todos vocês, salve Maria, fique com Deus, se Deus quiser, semana que vem, nesse mesmo horário estaremos aqui. Eu vou falar igual o Chaves, né? Nesse mesmo horário, mesmo local, nesse mesmo Instagram, estaremos aqui. Fique com Deus, salve Maria. Tchau, tchau.